celebrar a Páscoa é celebrar, acima de tudo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E como lhes explicava na Quinta-feira Santa, o sentido de Páscoa, etimologicamente, nos remete ao passar além, saltar, passar por cima de. Portanto, Páscoa implica um movimento de passagem de um estado para o outro, de uma vida na qual reina o pecado, para uma vida na qual reina a virtude, reina propriamente aquilo que é próprio de Deus em nossa vida. E em nossa caminhada de fé, nós somos chamados a perceber como estamos no segmento do Senhor. Perceba que o Evangelho nos apresenta, sobretudo, dois modelos de discipulado, ou até três, se levarmos em consideração o belíssimo exemplo de Maria Madalena. Maria Madalena vem de madrugada ao túmulo para ver onde Jesus estava. E ao chegar lá, ela percebe que o túmulo está vazio, ou seja, vê os panos todos enrolados, e o que lhes visita nesse momento é o temor, o medo. E portanto, nesse temor, ela volta à comunidade, chama Pedro, que era a cabeça da comunidade, e Pedro, com o discípulo a quem Jesus amava, vai até onde Jesus estava. E é interessante que Pedro, quando chega ao túmulo, chega depois que o discípulo amado, ele simplesmente diz que ele viu, só que não fala nada a respeito de qual foi a reação dele. Com certeza foi uma reação de medo, uma reação de preocupação, uma reação de quem não entendeu o que estava acontecendo ali. Enquanto o discípulo a quem Jesus amava, diz que ele viu e acreditou. Quando nós estudamos os 4 evangelhos, nós percebemos que substancialmente eles são iguais na essência. No entanto, cada evangelista vai dar uma tônica ao seu evangelho. O evangelho de Marcos é um evangelho mais curto, mais simples, prático. O evangelho de Mateus é um evangelho propriamente eclesial, catequético. Lucas vai nos apresentar a tônica da história que se abre a uma salvação universal. E João é propriamente o evangelho do discípulo maduro. Nós poderíamos dizer até do presbítero. O presbítero em seu sentido primordial, enquanto ancião, sábio. Alguém que já tem uma fé mais amadurecida, uma fé que não precisa tanto de sinais, mas se movimenta através do acreditar na palavra. Tanto que o evangelho de João começa dizendo que no princípio era a palavra estava com Deus, era Deus, por ela foi feito tudo, sem ela nada foi feito. Ou seja, é um evangelho cuja centralidade está na palavra de Deus. E é interessante que o discípulo que Jesus amava, em nenhum momento alguém diz, é esse ou é aquele outro. Se você ler o evangelho todo, você vai perceber que em nenhum momento há uma identificação explícita entre algum dos discípulos, os apóstolos, com o discípulo amado. Há quem diga, mas padre, não é João discípulo amado? Pelas Sagradas Escrituras não podemos dizer isso, mas a tradição da igreja nos apresenta que é João. No entanto, eu prefiro ficar com a interpretação de que o discípulo amado é acima de tudo um convite para mim, um convite para você. Nós somos chamados a ser esse discípulo amado. No entanto, Pedro e o discípulo amado, talvez não sejam nem 2 modelos de discipulado, mas 2 momentos de todo discípulo. Porque aquele que se propõe a seguir Jesus, experimenta no primeiro momento o medo. Quando nós vamos aprofundando a nossa experiência de fé, e quem leva a fé a sério percebe que a fé vai sempre trazendo novas questões, novas situações, novas realidades, novos posicionamentos. Muitas vezes nos visita o medo, nos visita a insegurança, nos visita um temor que muitas vezes nos paralisa no seguimento ao Senhor. No entanto, é preciso superar esse momento do discípulo Pedro, porque depois nós vamos ver que ele também superou, a fim de que entremos naquilo que é o ideal, que é propriamente a dinâmica do discípulo amado. Perceba que o discípulo amado não é amado porque Jesus o privilegiava, não é amado porque ele era o mais querido de Jesus, não é amado porque Jesus tinha uma preferência especial, no sentido de colocá-lo em lugar de destaque, em detrimento dos demais. Não. Por que ele era o discípulo amado? Porque ele se deixava amar, porque ele se propunha a amar. E pode perceber que quem ama sempre se antecipa, quem ama sempre pensa além,
quem ama se deixa movimentar por essa experiência e sempre tem criatividade. Um exemplo que nós podemos dar, não é? Talvez a maioria de nós já fez essa experiência com as nossas mães, com as nossas avós. Você pode perceber, a mãe sempre se antecipa, até demais. Ela cuida, ela faz tudo antes. Às vezes você chega, eu precisava disso, ela pensou antes de você, deixou tudo preparado, porque ama. O amor sempre nos antecipa, e é por isso que o discípulo a quem Jesus amava, chega primeiro, porque quem ama sempre chega mais rápido, quem ama vai sempre além, e não é experiência de amor tal como nós interpretamos hoje. Hoje, a geração que nós estamos vivendo, é uma geração de sensações intensas, é uma geração que se realiza de maneira pontual, em experiências pontuais, mas tem dificuldade de fazer uma experiência de amor que conduz todo o curso da história nossa. Você pode perceber, até nas canções que se cantam hoje, só se evidencia a parte intensa da realidade, e portanto nós somos uma geração que não sabe se relacionar. Nós somos uma geração que não consegue muitas vezes lidar com conflitos. Nós somos uma geração que muitas vezes não consegue dar um sim decisivo na vida, porque estamos presos nessas malhas da história, que nos atemoriza como discípulo, como Pedro ainda, antes da experiência de Pentecostes, e portanto nos sentimos fechados, porque nos falta essa experiência fundamental, nos falta vencer essa cultura do provisório, essa cultura do efêmero, e adentrarmos numa cultura na qual o amor tem substância, na qual o amor tem realidade, na qual o amor tem intensidade em nossa caminhada de fé, e é propriamente isso que conduz o discípulo que Jesus amava. Olha, ele viu e acreditou, não basta nada, a quem ama não basta nenhuma explicação. Olha, é interessante que essa história eu ouvi certa vez, que se remetia ao padre José de Tambaú hoje, né? Beato, né? José de Tambaú, que diz o seguinte: uma vez uma pessoa com muita dúvida de fé, foi até ele e apresentou, falou: padre, eu não consigo acreditar, eu estou passando por isso, eu preciso de uma explicação razoável para eu acreditar. Ele, com aquela sabedoria que é própria de santo, disse o seguinte: para quem não crê, nenhuma explicação é possível, mas para aquele que crê, nenhuma explicação é necessária, porque o próprio movimento de amor nos consegue colocar na substância da coisa. Não estou dizendo que você não pode ter as suas questões, os seus aprofundamentos de fé, mas aquele que ama tem sempre uma disponibilidade maior. E hoje nós vemos, na primeira leitura, que essa experiência de amor nos encerra, nos coloca no dinamismo profundo de vida. Perceba que Pedro, que no primeiro momento tem temor, no primeiro momento tem medo, no primeiro momento se aprisiona em suas limitações. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ele prega na casa de Cornélio e ali acontece a primeira conversão. Esse é o contexto da pregação de Pedro. Perceba que Deus é capaz de fazer em nós infinitamente mais. Olha, um filósofo, pensador, um cientista bastante conhecido da nossa história do pensamento, Blaise Pascal, dizia o seguinte: o homem supera infinitamente o próprio homem, porque há em nós esse impulso de mudança, de realização, de sempre sermos melhores, e Pedro nos mostra isso. Se por um lado no capítulo 18 de João, Pedro nega Jesus, por outro lado, em Pentecostes ele se torna um pregador intrépido, a ponto de converter 3.000 pessoas em sua primeira pregação. Perceba, o fato de nós termos nossos limites em nossa caminhada de fé não pode ser determinante em nossa vida. O que precisa ser determinante em nossa vida, em nossa caminhada de fé, é sempre essa procura de sermos melhor, de irmos mais longe. E se existe uma realidade que nos apresenta aqui, Deus sempre nos movimenta para mais, esse próprio sentimento que existe em nosso coração. E assim já vou encerrando essa reflexão, nunca me esqueço quando, nas aulas de teologia, ainda no seminário, um padre que deu aula para a gente, o padre Paulo Sérgio, disse um princípio bastante complexo, mas que depois ele nos explicou, e que define bem como que é a vida do ser humano. Ele dizia o seguinte: que existe um a priori infinito
presente no espírito finito que são os seres humanos. Esse é a pior infinito, ou seja, essa realidade que precede de toda experiência, e que a graça de Deus que nos habita sempre vai nos levar para longe, sempre vai nos levar para além. Portanto, nesse tempo que nós estamos vivendo, e que as insatisfações se intensificam, tenha certeza que a medida da sua insatisfação é a medida da tua necessidade de Deus, e somente Ele é capaz de saciar aquilo que no seu coração de mais profunda nós buscamos. E quando nós caminhamos nessa dinâmica, nós vivemos aquilo que São Paulo nos diz em Colossenses: buscai as coisas do alto, buscai aquilo que de fato é digno da vida cristã. Não fiquemos nas coisas terrenas, mas caminhemos à estatura do mistério de Deus, que é essa presença da graça, que sempre nos leva a essa dinâmica de superação infinita, a fim de que sempre vivamos a nossa fé com muita excelência. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Num instante de silêncio, apresente ao Senhor seu coração, a sua vida, a sua história. Apresenta-lhe o profundo desejo que você tem de viver com intensidade a sua experiência de fé, de adentrar nessa dinâmica do discípulo amado.